Bem, meus amigos do Taquari News Digital, de volta aqui com meu amigo Pedro, da Casa do Piscineiro. Está trazendo novidades aqui pra gente, capas de piscina, um enrolador, que é uma novidade, que só ele tem aqui em Brasília. Tudo bem, Pedro? Tudo tranquilo, muito obrigado pela oportunidade. Pedro, tem muitas dúvidas, né, que a galera tem sobre capas de piscina. Vamos começar assim por uma capa mais simples. Olha, a capa mais simples é a capa térmica de 300 micras de espessura. Tá. Essa capa térmica é aquela que cobre a piscina para dar aquele calor na água ou não? Na realidade, ela agrega algum calor. Mas assim, o principal objetivo dela é manter a temperatura. Porque tem aquele problema, muita gente me pergunta, que capa protetora é essa? Que capa térmica? Tem diferença? Tem diferença bastante. Então diga aí, a térmica é para manter... A térmica é para manter a temperatura, tá? Essa é a principal função. Ela agrega um pouquinho de temperatura, tudo bem, mas não é o objetivo dela. Ela não deixa a água quente por inteiro, porque a água quente fica em cima e a fria embaixo, né? Exatamente. Se não houver um aquecimento elétrico ou solar, isso não vai esquentar a água. Não vai esquentar a água, tá? Ela vai manter um pouco, porque a principal perda d'água é por convecção, ou seja, exatamente o que você falou. A água fria fica embaixo e a água quente em cima. Beleza. E a evaporação da água, ela também diminui? Perfeito. Quando você tem o efeito da convecção, então você tem uma temperatura muito alta na superfície e você tem, então, mais evaporação. Então a principal perda de temperatura são esses dois elementos, convecção e evaporação. Essa é a capa térmica. Essa é a capa térmica. Agora, a capa protetora. A capa protetora, ela se destina principalmente a impedir que, num caso de uma queda acidental, isso é não proposital, tá? De uma criança ou um animal ou mesmo um adulto, né? Não aconteça nada. Ela é de proteção exatamente por isso. Beleza. E essa novidade agora, esse enrolador que nós mostramos aqui no nosso vídeo? Esse é um enrolador fabricado por uma empresa chamada Robusta. E os caras levam a sério o nome, né? Esse é um enrolador que não quebra. Ele não quebra. As partes frágeis, ou seja, em plástico, porque muitos outros têm partes plásticas. Com o sol, com o tempo, essas partes plásticas, por mais que tenha proteção, elas vão embora. Elas se degradam totalmente. Então a Robusta construiu esse enrolador de uma maneira que as partes plásticas estão apenas em pontos não importantes. Então que é onde não se faz muita força, né? Não, onde não tem absolutamente nenhum efeito sobre a utilização. E você é o único representante desse enrolador aqui em Brasília? Aqui em Brasília e no Brasil inteiro, exatamente. Agora vamos falar de custos. Sem dar preços exatos, porque fica difícil. Uma capa térmica de 300 micras, é isso? Isso. Está em torno de quanto? Assim, uma piscina de 8x4, uma piscina normal, né? Uma piscina de 8x4, ela estaria em alguma coisa como uns R$700. R$700. Isso. Para mais ou para menos? Isso. A capa protetora é mais cara? A capa protetora é mais cara. Mas também de 300 micras? Não, ela é um tramado. A capa protetora, ela outro material? É um outro material, tá? Para aguentar peso e tudo mais? Perfeitamente. E qual a diferença de 300 micras para 500 micras? Olha, a só diferença peso com certeza, tá? É porque na realidade a 300 micras significa 300 micras de espessura e 500 micras de espessura. Então uma é quase o dobro da outra em termos de... Mas faz a mesma função as duas, ou não? Faz exatamente a mesma função e eu não vejo assim uma vantagem significativa. A vantagem da 300 é que é mais barata, né? Ela é mais barata, tá? E a vantagem da 500 é que ela dura mais que a da 300. É isso que eu queria falar agora. Uma de 300 micras, ela dura em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Exatamente, 1 ano, 1 ano e meio, se ela for muito bem cuidada, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, olha lá. Mas isso é natural, mesmo a pessoa tendo cuidado. Porque tem uma coisa, viu, meus amigos, você quando tirar a sua capa da piscina, sendo de 300 ou 500,
você tem que enrolar e botar na sombra. Quando o piscineiro for na sua casa, colocar cloro, essas coisas, você passa 1h30, 2 horas para retornar com a capa. Perfeito. Para o cloro não deteriorar, né, o material, não é isso? É exatamente isso, ou seja, o material vai deteriorar, tá? Então com 1 ano e meio, como eu falei, ele vai embora. Agora, se você não tomar cuidado, ele vai embora muito mais rápido. E os cuidados são exatamente esses. E 500 micras, ela demora mais, de 2 anos a 3 anos, sendo muito bem cuidada. Exatamente. E os cuidados são os mesmos? Os mesmos, exatamente os mesmos. Beleza. E com enrolador é uma beleza, porque você não vai ter trabalho de puxar uma capa pesada, né? São várias as vantagens. Uma é exatamente essa, né? A maior facilidade de estender e recolher a capa, né? E a segunda é de você ter uma capa organizada no enrolador, esticada no enrolador, sem criar vinco, sem você pisar em cima e criar vinco. E a outra... Sem estourar as bolhas também, né? Porque as bolhas estouram, né? As bolhas estouram com o tempo. Então o que acontece? Quando você puxa de qualquer jeito, a capa, a tendência é que ela rasgue. No começo não, porque a capa está nova, está íntegra, né? Então você não tem esse tipo de problema. Mas com o tempo, é exatamente isso que acontece. Ou seja, a capa fica mais frágil e... Você tem 2 telefones, o homem empresário. Enquanto ele atende aqui o telefone, então tudo bem. Eu queria dizer que estamos com a parceria aqui com a Casa do Piscineiro. Você que está nos ouvindo, você vai ligar para que número? É o 3408-1111, tá? DDD 61. Repita. 3408-1111. Vai falar sempre com a Patrícia, tá? E o WhatsApp? E o WhatsApp, que também é voz, é o 98348-9161. Você também vai falar com a Patrícia. 98348-9161. Beleza. Aí você fala: estou ligando porque vi a publicidade no Taquari News Digital sobre a Casa do Piscineiro, especificamente sobre as capas de proteção e capas térmicas e o enrolador também. São esses 3 produtos que estão na nossa parceria e em promoção aqui na Casa do Piscineiro, não é isso? Perfeito. Aquela capa, por exemplo, que eu falei que custava 700, no valor normal, nessa parceria ela estaria custando alguma coisa na casa de 500. De 500. Tá? Nós estamos falando de casa, né? Ordem de grandeza. Beleza. Tá vendo aí? É uma parceria que vale a pena, porque aqui no Taquari, aqui no Grande Lago Norte, a maioria das casas tem piscina e precisam dessa proteção. Ok? Então, meu amigo, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço pelo convite e agradeço pela oportunidade de estar falando para os os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, né? Os nossos amigos aqui do Grande Lago Norte. Perfeito. Então, as suas considerações finais. As minhas considerações finais é que o enrolador estende a vida útil da capa, tá? E a outra coisa é que, por exemplo, para a capa de proteção, só o enrolador da Robusta, que nós desenvolvemos com eles a tecnologia de enrolar a capa de proteção. Então você tem que alterar uma série de coisas, são muito complexas não, mas você pode fazer. E a outra coisa que também só a Robusta com a Casa do Piscineiro faz é você ter as 2 capas, a de proteção e a térmica, elas ficam em uma só. Elas ficam ligadas, né? São as 2, elas ficam ligadas, você recolhe e estende juntas, entendeu? E uma beneficia a outra. Bacana. Um grande abraço a todos e mais novidades voltaremos aqui no nosso canal do Taquari News Digital. Que Deus nos abençoe sempre.